você é do tipo mais tranquilo ou quando assume ali o volante, assume também uma postura mais estressada, mais agressiva? E você, Rafa? E não sei, vá. Eu sou ali mais da defensiva, mas olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio, né, a psicóloga especialista em trânsito, Tatiane Bacelar. Tatiane, seja bem-vinda, boa tarde. Aqui no Sala de Estar, sinta-se à vontade. Tá bom? Obrigada, agradeço o convite. Tatiane, assim, a gente já pode falar de um vídeo que é um clássico, que é o Pateta, né? Ele entra no carro e pouco depois já começa a se estressar, todo nervoso. A gente pode dizer que isso é comum ou não? Então, Rafael, é comum, né? É mais comum do que a gente imagina, né? Porque o comportamento no trânsito ele é influenciado por vários fatores, né? Então, o comportamento que nós, condutores, né, assumimos no trânsito, ele é influenciado por características pessoais, ele é influenciado por características do contexto do trânsito, pela via, pela própria qualidade do veículo que você está, né? Então, ele também pode ser as consequências de outras situações que a pessoa está experimentando e naquele momento o trânsito acaba sendo uma válvula de escape, por exemplo. Isso pode acontecer, com certeza. E aí entra, né, justamente essa questão do contexto que a pessoa está vivendo também, né? Por exemplo, se ela está com um problema em casa, ela vai descontar no trânsito. Seria mais ou menos nesse sentido, Tatiana? Vanessa, depende muito do quão esse estresse está influenciando essa pessoa, o nível de vulnerabilidade em que ela se encontra. Vou tentar ser um pouco mais clara. Dependendo da intensidade e frequência que a pessoa dorme mal, acorda cedo, tem uma sobrecarga de trabalho, a questão da urgência, né? Estou atrasado, tenho que chegar no horário. Então, uma cobrança, às vezes, do contexto familiar ou do contexto do trabalho, acaba sobrecarregando nesse momento que a pessoa está na condução do veículo, né? Então, assim, algumas pessoas têm uma capacidade de autocontrole maior do que outras. Mas eu costumo dizer que ninguém fica imune a um evento estressor frequente e intenso. Como você deu o exemplo do Pateta. Pode ser a pessoa mais tranquila, que se ela ficar exposta a evento estressor diariamente e com uma frequência também importante, isso vai acabar impactando mesmo no comportamento dela, de uma forma mais hostil ou de uma forma mais comedida. Então, a gente até ia perguntar sobre isso mesmo. Então, tem a ver com a personalidade da pessoa. A forma como ela reage tem a ver com o resultado da ação dela durante o trânsito, né? Tem, Rafael. Tem um estudo que eu fiz em 2019, né? Eu trabalhei diretamente na área do trânsito por 10 anos. Hoje eu estou na coordenação de um curso de psicologia, então não estou me dedicando a isso mais, né? Mas tem um estudo que eu fiz em 2019, o que a gente identificou? Nós fizemos um estudo com condutores que cometeram crime de trânsito e condutores que cometeram infração de trânsito. Então a gente percebe que características individuais como busca por sensações, busca por novidades, são características de condutores que cometem mais crime de trânsito, por exemplo. Né? Os condutores mais comedidos, às vezes, com mais tímidos, com uma certa dificuldade mesmo de tomada de decisão, também impacta no trânsito, porque no trânsito ele exige uma certa agressividade, agressividade positiva, no sentido de ultrapassagem, de estar atento, dessa tomada de decisão. Então, são algumas características que vão influenciar no trânsito e nesse comportamento. Mas a gente não pode atribuir somente a características individuais. Isso é importante a gente dizer. Vou te dar um exemplo. Eu, Tatiane, sou uma pessoa que consigo ter um autocontrole bom. Mas uma coisa é eu dirigir numa cidade do interior. Vou citar um exemplo, Pirapora, por exemplo, que tem um trânsito pequeno. Outra coisa é eu ir para o centro de São Paulo, que é um outro contexto. Então, são fatores que vão influenciar, né? E aí, eu acho que entra a pergunta de milhões do programa de hoje, que é: como administrar, então, essa questão, esse estresse e essa ansiedade que muitas vezes o trânsito nos causa? É uma questão que é importante a gente estar atento, que é se perceber. Se perceber enquanto pessoa, né? Então, assim, quando você está indo para o trabalho, esse veículo, ele em geral, ou se você está indo para o trabalho, ou se está indo levar um filho na escola,
esse veículo, ele está ali para contribuir para a sua mobilidade. Sim. Né? Ele não é o responsável, as pessoas que estão à sua volta não são responsáveis pelo que está acontecendo com você. Então, tem essa clareza do que está te deixando mais triste, mais chateado, mais estressado. E o que te ajuda, né? É ouvir uma música, é parar, pensar, refletir. Porque cada pessoa tem uma preferência. E se perceber é muito importante. Né? Às vezes eu cito um exemplo assim, você não está bem, se está muito, procura uma outra forma. Vai de um aplicativo, por exemplo, se for possível. Usa um transporte coletivo, se for possível. Você não vai estar na condução, né? Isso, porque é muito importante que eu perceba como eu estou para eu ter uma tomada de decisão mais adequada. E a gente não tem que dar conta de tudo. Né? Então, isso é muito importante, ter essa clareza de como eu estou. E que eu estou enquanto pessoa. Eu posso ficar estressada, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva. Isso é direito de todos e todas, né? Que a gente encontre, né, essa paz que a gente tanto fala, né, que a gente tanto está batendo na tecla, essa segurança ao conduzir, ao ser conduzido também, porque o passageiro também faz parte do trânsito, a gente precisa ter essa consciência, né, essa conscientização de que o trânsito é um lugar de todos, né? Não é o meu lugar, é o lugar de todos, né, Tatiane? Isso. Ai, gente, continuaria falando, porque é uma coisa, é um assunto que realmente rende, porque gera um estresse, mas aí que está a nossa maturidade de saber gerenciar também, né? Esses conflitos internos que acontecem no nosso dia a dia, ali nas vias das cidades, né, Tatiane? A gente precisa ter isso. Isso é uma discussão necessária, né? Em todos os níveis. No nível da saúde, das políticas públicas de saúde, de educação, das políticas públicas sociais, né? Não é uma questão, a questão do trânsito não é um problema unifatorial, ela é multifatorial. Então, para a gente ter essa paz no trânsito, precisam de muitos atores envolvidos. Com certeza. Com certeza. Tatiane, queria muito agradecer a sua presença aqui, por nos esclarecer, né, Rafa? Sim, essa questão e principalmente, né, falar um pouquinho sobre esse estresse que é tão comum ser gerado no trânsito, mas que mais uma vez a gente reforça a importância da gente parar, respirar, nos permitir errar e, se errou, pedir desculpas como você fez e como muitas pessoas fazem, né? Muito, muito obrigada, viu, Tatiane? Obrigada, boa tarde. Obrigado. Bom, agora, eu acho que a sensação que o trânsito pode passar muitas vezes é que estamos em uma corrida louca para chegar ao destino sem se importar muito com o que acontece ao seu redor. Mas o trânsito não é só sobre buzinar e acelerar loucamente, é sobre respeito, responsabilidade e, claro, um pouquinho de paciência, né, Vá? Paciência, que a Tatiane falou muito bem aqui, e foi o que mostrou ter de sobra a Natália Cruz. Ela é atriz, humorista e influenciadora digital que viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação que ela vivenciou no trânsito e a reação que ela teve diante dessa situação. Vamos escutar o que ela fez. Deixa eu contar um negócio aqui. Eu tava dirigindo, parei no sinal vermelho, um cara veio e bateu na minha traseira. Aí ele já saiu do carro, ligou o pisca-alerta, ficou ali na rua acenando. Eu olhei pelo retrovisor e acelerei. Eu deixei o homem lá e fiz assim. Aí você pensa, nossa, você tem muito dinheiro. Não é essa a questão. Eu olhei no retrovisor e eu vi assim, gente, quem que é esse homem? Se ele for uma pessoa grosseira e se ele me estressar, será que ele tem seguro? Será que vai ser no meu? Aí eu sinistro. Aí à noite é mais um WhatsApp que eu tenho que responder desse senhor, da seguradora. Quanto que eu pago para não ter isso? É um amassado? Meu Deus, me dá esse amassado agora. Obrigada, Senhor, pelo amassado. Eu assino aonde? Então aí me deu uma paz deixar esse homem ali na estrada e indo. Porque não é assim. Meu filho tem muitos problemas aqui para resolver. Não venham furando essa fila dessa forma. O que vai te doer mais? É esse amassado? Meu filho, eu vou cantar parabéns para esse amassado, fazer aniversário de 1, 2, 3 anos. Né? Não vai me abalar. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse lastro de energia. Tá? Eu quis compartilhar porque me deu uma paz grande. E aí eu vou falar para vocês, vai que ajuda. Vai que tem uma amassada aí que você pode pegar pra si pra deixar esse tanto de trem que vem junto. Tá? Ah, que vídeo maravilhoso, né? Nossa, eu senti a paz da Natália daqui. Exatamente, por mais Natálias no trânsito, né, Vanessa? Bom, assim, afinal nós estamos, né, no mesmo barco, ou melhor, na mesma rua.
Olha só, como a Vanessa bem disse, reconhecer o nosso papel nas ruas vai muito além de buzinar ou tentar ganhar uma corrida que existe só na nossa cabeça. E entender que cada um de nós tem responsabilidade no trânsito nosso de cada dia pode sim trazer mais tranquilidade às vias e mais assim, mas é preciso falar sobre isso, se educar sempre. Sempre, Rafa, sempre. Agora a gente vai conversar com a Roberta Torres, que é especialista em segurança de trânsito. Roberta, seja muito bem-vinda, porque a gente precisa falar muito sobre essa conscientização que começa desde pequenininho, né, Roberta? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Então, esse processo educativo, ele faz parte da nossa vida desde o momento que a gente nasce. Sim. E eu costumo dizer que, assim como outros assuntos igualmente importantes, o tema segurança no trânsito é um tema que poderia ou até deveria estar na mesa do café da manhã, nos assuntos da família, né? Os pais conversarem com seus filhos, os avós, principalmente com esse foco mesmo na segurança. A gente falou no primeiro bloco, Roberta, com o Fernando Sete Júnior, que é da Defensoria, né, que é da Coordenadoria, perdão, de Trânsito aqui de BH, e ele falou que agora em maio, mas ao longo de todo o ano, existem ações que são feitas em escolas para justamente incentivar essa conscientização desde novinho, né, desde pequenininho. E aí eu queria que você falasse, né, que você trouxesse a sua visão como especialista em segurança nesse ambiente que todos nós estamos inseridos, sobre o papel da escola, mas mais do que da escola, da família também nessa conscientização. Sim, essa educação para o trânsito, ela deveria iniciar mesmo na família. Até porque, pela idade da criança, né? Desde o momento que sai da maternidade, de ir ali no bebê conforto, na cadeirinha, isso tudo, de certa forma, já é um aprendizado dessa criança de que aquilo ali é para a segurança dele, ainda que ele não entenda aquilo. E a escola tem um papel fundamental, porque o tema trânsito, ele pode conversar com todas as disciplinas. Então, o professor, ele não precisa parar tudo que ele está fazendo para falar de trânsito, de meio ambiente, de cuidado, de higiene pessoal, por exemplo. São temas que ele consegue inserir na matemática, na língua portuguesa, em artes, na educação física, por exemplo, quando a gente trabalha com a criança sobre lateralidade, direita e esquerda, onde ele pode correr, onde não pode, ou seja, as regras que estão ali postas na escola, que ele tem que enfrentar a fila do bebedouro, da merenda, tudo isso faz parte do transitar humano. E ao longo dos anos, à medida que a criança vai aprendendo a se deslocar de uma maneira mais segura, naturalmente ela vai se tornar, né, um adulto com uma percepção de risco maior, e isso vai contribuir para um trânsito mais seguro no futuro. Nessa sua fala, a gente pode destacar também, não só nessa questão do trânsito, mas para a vida, a importância do exemplo também, né? Exatamente, né? As palavras, elas costumam, às vezes, impactar as pessoas, mas os exemplos é que, de fato, fazem com que eu me espelhe, com que eu veja ali no meu pai, na minha mãe, no meu avô, no meu tio, na minha tia, alguém em quem se espelhar mesmo, né? Ou alguém que a copiar as atitudes. Então, quando um pai ou uma mãe permite ali, né, o transporte do seu filho sem o cinto de segurança, sem o equipamento de proteção, é quase como dizer, né, olha, isso não é importante. E, de certa forma, eu sou mais dura para falar isso, mas é quase como dizer, você não é tão importante assim para mim. Uma coisa interessante, né, na educação das crianças e no cuidado dos pais com os seus filhos é que é muito mais comum para as pessoas tomarem cuidados com os acidentes domésticos. Então, por exemplo, quando, né, os pais lá de primeira viagem, principalmente, têm um filho, é muito comum
tampar as tomadas, tomar todo o cuidado ali em casa, né? Às vezes proteger para que a criança não vá até a cozinha, proteger a escada, colocar a grade de segurança. E aí esses mesmos pais, ao saírem com seus filhos de carro ou de moto, transportam sem o cinto, sem a cadeirinha, sem o capacete. Então, essa percepção de que há um risco da criança ser eletrocutada, ela é muito clara para a nossa sociedade. Agora, a percepção de risco ainda não é tão clara assim no ambiente de trânsito. E a gente precisa, né? Eu acho que daí se faz tão necessário espaços, né, como esse de abrir e falar sobre a importância dessa conscientização, do exemplo, da nossa posição mesmo no trânsito nosso de cada dia. Roberta, eu queria muito agradecer a sua presença virtual aqui no nosso Sala de Estar. Fica o convite para você estar com a gente presencialmente também em outras oportunidades para a gente levar essa informação e essa conscientização às pessoas que estão nos acompanhando. Muito, muito obrigada. E eu aproveito para pedir para você deixar só a sua rede social, caso o pessoal tenha interesse, né, em saber mais sobre segurança no trânsito, que é o tema que você trabalha muito bem. Por gentileza. Claro, com certeza. Eu que agradeço o convite. Eu estou no Instagram como Roberta Torres Oficial e lá falando sempre sobre segurança viária, como transitar melhor e de uma maneira mais segura.